Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar o que são as issues e o que são os pull requests na interface do GitHub e como é que a gente pode interagir com isso através do terminal no nosso repositório local. Na semana passada eu fiz 2 vídeos com esse pequeno projeto aqui que é simplesmente como é que você calcula fatorial com Python. Então eu mostrei aí diferentes formas, né, de fazer o cálculo de fatorial, mas o importante não era o cálculo de fatorial em si, e sim a metodologia que a gente utilizou. Eu mostrei como que se estrutura um projeto pequeno Python do zero, mostrei também como que você faz a configuração base do seu repositório, né, para você poder colocar esse projeto no GitHub ou qualquer outro site baseado em Git, né, o GitLab, enfim, tem vários hoje em dia, o GitHub é apenas o maior, mas existem vários outros. E eu também fiz o desenvolvimento desse projeto utilizando testes, né, e durante o desenvolvimento também fui mostrando aí pequenos comandos de Git, né, pequenas noções de controle de versão. Continuando nessa linha de raciocínio, hoje eu vou mostrar como é que você pode criar issues no GitHub, o que são as issues, né, quais as utilidades delas, e também vou mostrar o que são os pull requests e como é que a gente pode interagir tanto com as issues, tanto com os pull requests, a partir do nosso próprio repositório local, tá? Então, apenas para relembrar, a versão final do nosso código era essa daqui, e eu tenho 2 pequenos problemas, tá, nessa versão. Na verdade, um é um problema mesmo, é um erro, tem um erro de digitação, aqui, tá. Então repara que está escrito execução em vez de execução, então a gente vai fazer essa correção, tá. E uma outra questão é que aqui no nosso código mesmo de resolver o fatorial, esse sinal de igual, ele é desnecessário, tá. Eu vou mostrar para vocês que não precisaria ter ele aqui. O código funciona, tanto que os testes, né, a gente fez desenvolvimento orientado a testes, então os testes estão passando, mas ele simplesmente não é necessário, é um erro lógico, por mais que o resultado esteja saindo corretamente, é um erro lógico, tá? Eu não sei porque na hora que eu gravei o vídeo eu estava narrando e digitando ao mesmo tempo, eu acabei botando maior ou igual, depois eu fui até olhar nas minhas anotações e eu não sei porque que eu fiz isso, nas minhas anotações estava simplesmente maior. Foi um ato falho enquanto eu falava e acabou indo pro código. Mas aí eu vou aproveitar e mostrar como é que a gente pode corrigir isso, tá? Nesse caso específico, são 2 erros muito pequenos, então você poderia tranquilamente fazer a correção e empurrar diretamente para branch master, tá? Especialmente aqui que é um projeto meu, né? E não tem ninguém utilizando ele no momento, mas eu vou mostrar aí boas práticas, né, de como que você pode fazer isso, especialmente se você tiver num projeto que tem outras pessoas utilizando, ou mesmo um projeto seu, mas que já é um pouquinho maior e que é bom você ter boas práticas para não se perder no desenvolvimento dele, tá? Então, aqui na interface do GitHub, você tem as issues, tá? Issues você pode traduzir como se fosse problemas mesmo. Issues. Issues. Então, em projetos maiores e tal, muitas vezes os usuários vêm aqui e descrevem pequenos problemas que eles estão enfrentando para que os desenvolvedores do projeto possam avaliar se vale a pena resolvê-los, né, ou dar alguma outra sugestão para o usuário. E também é muito comum, né, por mais que tenha o nome de issues, ou seja, ah, mais relacionado a problemas e tal, você também pode colocar, né, que nem aqui o próprio GitHub sugere, feature requests, ou seja, requisições de melhorias, né, que esse projeto pode ter. Então o foco não é simplesmente em apontar problemas, bugs, né, mas simplesmente também sugestão de melhorias que muitas das vezes os usuários do projeto querem, ou às vezes, ou mesmo os desenvolvedores querem fazer, mas eles colocam para a comunidade para ver se a comunidade quer ou não, para ver se tem demanda ou não. Então eu vou criar aqui uma issue, na verdade 2 issues, tá, para essas correções no código. E bom, como é que a gente pode criar então a issue? Você pode clicar aqui, nova issue, e escrever, dar um título, escrever a sua issue e tal. Mas no nosso caso, como eu tenho linhas específicas do código onde tem o problema, eu posso criar de uma outra forma. Eu posso ir no código fonte onde está o problema, então aqui no arquivo fatorial, e eu posso clicar na linha, tá? Então repara que tem aqui o destaque, e apareceram 3 pontinhos aqui do lado, que eu vou clicar neles, e aí a última opção é referenciar essa linha em um novo issue, e vai ser isso que eu vou fazer.
Então, já está aqui o link. Essa interface de issues, ela aceita código em Markdown, tá? Que é uma linguagem de marcação. Então, na verdade, aqui tá o link, mas se eu der aqui um preview para ver como que vai ficar na versão final, aparece a linha do código em si, tá? Então, aqui eu posso escrever e depois de escrever todos os detalhes aqui, eu posso vir aqui em preview e ver como que efetivamente vai ficar. Então, eu vou dar um título aqui para essa issue. E aqui eu vou dar algumas informações. Como é Markdown, eu posso marcar palavras específicas aqui, tá? Esse range é uma palavra reservada do código, certo? Então, se eu colocar aqui entre esses símbolos, vai aparecer diferente lá no preview, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui no if. Então, se eu vier aqui em preview, ó, o range e o if, que são palavras reservadas do código, estão destacadas aí. Eu ainda vou mostrar para vocês no console Python, tá, o que eu quero dizer com isso daqui. Eu só estou mostrando por enquanto como é que cria o issue. Então eu vou aqui submeter novo issue. E agora está aparecendo aqui, né, um número 1 para sinalizar que tem um issue em aberto. Todo issue e todo pull request, como a gente vai ver, são numerados, tá? E vai ser esse número aqui que vai permitir com que a gente interaja com esses issues e pull requests a partir do Git no nosso repositório local. Vamos então criar um novo issue para o erro de digitação. Novamente eu vou aqui no código e vou marcar aqui a linha, referenciar no novo issue. Eu vou copiar o que está errado aqui, né? Então a execução está escrita errado. Subverter a nova issue. Então fica mais uma coisa aqui para a gente resolver. Então vamos agora efetivamente resolver isso lá no nosso código. Primeiro eu vou mostrar para vocês por que esse sinal aqui de igual ele é desnecessário, tá? Então vamos aqui para o nosso terminal e vou mostrar aqui para vocês, né, que os testes todos que a gente fez no vídeo da semana passada, que eu vou deixar aí nas referências para vocês, todos eles estão passando, certo? Então mostrando, né, que por mais que a lógica ali esteja um pouco falha, não está fazendo muita diferença nos resultados. Os resultados estão saindo corretos. Mas é sempre bom a gente, identificando alguma falha na nossa lógica, corrigir, certo? Então eu vou alterar aqui, vou tirar esse sinal de igual, tá? E vou rodar novamente os testes. Então repara que todos os testes continuam passando. Agora vamos entender por que os testes estão passando. Eu vou aqui no terminal Python e vamos dar uma olhada no que é o range, tá? Se eu olhar aqui a documentação, ele vai me dizer que o range ele retorna um objeto, tá? E esse objeto produz uma sequência de inteiros do início, né, do número inicial, inclusive, ou seja, partindo do número inicial até o número de parada, tá? Sendo que o número de parada é exclusivo, certo? Ou seja, ele não é incluído, né, nessa sequência. Então, se por exemplo eu fizer range de 1 a 5, ele vai me retornar um objeto range, tá? Para eu ver os valores que estão aí dentro, eu posso, por exemplo, colocar dentro de alguma estrutura de dados do Python que lide com sequências. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar dentro de uma tupla. O underscore no terminal interativo do Python, ele repete o último comando. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui underscore, ele é como se eu estivesse digitando novamente range de 1 a 5. Então, se eu colocar, por exemplo, tupla, e aqui dentro underscore, vai ser uma tupla desse range, tá? É simplesmente um macetinho aí para você digitar as coisas mais rápido, tá? Então repara que ele está me dando aqui a sequência de inteiros 1, 2, 3, 4. Justamente como a documentação estava me falando. Ele retorna uma sequência de inteiros do início até, do número inicial até o número final, exclusive, certo? O número final não está incluído. Então vamos voltar para o nosso código aqui. Quando eu dizia que era para fazer, né, esse código aqui que tem essa parte do range, se o número for maior ou igual a 1, como é range de 1 até número mais 1, seria range de 1 até 2, né, na situação que fosse 1. Ora, vamos botar aqui,
range de 1 até 2, vai me retornar um objeto range, certo? Para a gente ver o que tem aqui, basta a gente colocar isso dentro de uma tupla, de uma lista, tanto faz. E repara o seguinte, é apenas o número 1, certo? Então é desnecessário eu dizer que é para fazer esse código para número maior ou igual a 1, certo? Afinal de contas, se for igual a 1, ele já vai me retornar 1, que já está dentro do else, ok? Então, é uma correção aí, uma correção de lógica. O código estava passando, para isso que é importante ter testes, certo? Então, repara que por mais que tivesse um pequeno errinho de lógica aí, os testes estavam mostrando que estava funcionando, mas depois que eu fui ver o vídeo gravado, que eu olhei assim, cara, peraí, por que tem um sinal de igual ali? Não precisa, né? E tá aqui a explicação. Bom, eu já fiz a correção, mas ela tá aqui, o PyCharm está me indicando aqui que está com uma modificação sendo feita nessa linha, tá? Se eu mostrar aqui o git status, ele vai me dizer que tem uma modificação nesse arquivo, só que repara que eu estou na branch main, certo? Eu estou na branch principal aqui do meu projeto. Como eu estou a fim de mostrar para vocês algumas boas práticas, eu vou evitar fazer modificações direto na branch main. Eu vou mostrar como é que é o procedimento que usualmente a gente faz. Como eu ainda não comitei isso, eu posso criar uma branch nova sem problema nenhum. Então eu vou criar uma branch, git checkout -b, porque daí eu já crio a branch e já vou para ela. Aí eu vou colocar aqui fix fatorial. Pode ter qualquer nome. Você pode, por exemplo, colocar o número da issue. Cada issue ela é numerada, tá vendo? Ou você pode tentar no nome da branch já dar uma noção do que aquela branch está tratando em si. Ok? Acho que as duas formas são bastante razoáveis de se fazer. E você pode, inclusive, misturá-las, certo? Então, fix fatorial number one. Pode fazer isso também. Enfim, aí você que tem que definir no seu projeto, ou caso você esteja participando do projeto de outras pessoas, qual é a forma de comunicação de vocês. Então, ele já criou a branch e já mudou para branch. Tá? Então, aqui no meu terminal ele está mostrando, eu estava em main, aqui no lado direito, certo? E agora ele está mostrando que está no fix fatorial number one. Eu posso mudar de branch, eu posso criar uma branch, mudar de branch, sem muitos problemas quando eu tenho mudanças que ainda não foram comitadas, tá? Quando você tem mudanças que foram comitadas, o Git ele reclama um pouquinho, mas daí é só você seguir as instruções que aparecem na tela. Então agora eu vou dar um git add fatorial para adicionar esse arquivo que foi modificado, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou escrever a mensagem de commit. Então, git commit -m, e daí eu vou explicar, né? E agora eu vou passar uma mensagenzinha aqui. Eu vou passar uma mensagem em inglês aqui, close number one. Hashtag one aqui, porque hashtag aqui no caso tem a conexão de number, né, de número. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu enviar isso para o GitHub, o site do GitHub vai reconhecer essa parte aqui do closes number one e vai reconhecer isso como sendo uma instrução, né, de que se esse código for para a branch principal do projeto, é para automaticamente fechar aquela issue number one. Ou seja, esse commit ele resolve aquela issue number one lá, aquela primeira issue, aquela issue de número 1 que está lá, certo? Então, dessa forma, eu posso interagir com as issues através do meu próprio repositório local. Então, se uma pessoa coloca uma issue lá no seu projeto, você pode ver o que a pessoa está falando, se vale a pena você resolver aquilo ou não, e daí você faz tudo no seu repositório local, daí você escreve na sua mensagem de commit, na mensagem de commit final, onde tudo foi resolvido, que é para fechar a issue de número tal, e quando você passa isso para o GitHub, ele vai reconhecer essas palavrinhas mágicas lá e vai fechar aquela issue, ok? Então o commit foi feito. Então se eu vier agora aqui em git status, eu estou na branch fix fatorial e não tem nada para commitar. A minha área de trabalho está limpa. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer o push disso para o GitHub. Vamos então tentar usar aqui o git push. Só que o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que essa branch que eu estou agora no momento, que é a fix fatorial number one, não tem uma correspondente lá no meu repositório remoto, no GitHub, certo?
Mas o Git é bem inteligente, ele já diz para mim o que eu preciso fazer. Ele me diz que caso eu queira ter essa mesma branch lá no meu repositório remoto, lá na minha origin, é só usar esse comando que está aparecendo aqui, tá? Então eu vou copiar esse comando e vou colar esse comando aqui. Então vamos entender esse comando, né? Git push set upstream orange, ou seja, configura lá no orange a branch fix fatorial. E agora eu já vou ter essa branch fix fatorial number one lá no meu repositório remoto no GitHub. Vamos então voltar para o meu repositório remoto. O GitHub está me dizendo que tem essa branch aqui que tem mudanças recentes, tá? E eu posso comparar essa branch com a minha branch principal e criar um pull request, ou seja, uma requisição para que esse código seja englobado na branch principal do meu projeto. Vamos clicar aqui e ver quais são as opções que vão aparecer. Então o GitHub me levou para essa tela aqui para abrir um pull request. Ele já pegou o nome que eu tinha dado lá no meu último commit, tá? Como eu acho que o nome é suficiente, eu não vou escrever mais nenhum comentário aqui, mas dependendo do projeto que você está trabalhando, vai ter políticas, né, de contribuição, como é que você contribui para o projeto. Aí, às vezes, você precisa escrever alguma coisa aqui nesse pull request detalhando, aí você tem que seguir a política do projeto que você está trabalhando. Então, eu vou criar esse pull request. O próprio GitHub ele, verifica se existe conflitos ou não. Trabalhar com conflitos em merges é algo que eu talvez aborde em algum vídeo futuro. Geralmente, se você tem uma boa política de trabalhar em branch, uma boa política de resolver um problema de cada vez sem sair comitando várias coisas ao mesmo tempo e que não são relacionadas entre si, você acaba não tendo conflitos, tá? Mas em alguns projetos futuros eu vou abordar como é que se resolve conflitos, tá? Quando isso daqui diz que tem conflitos, como é que você faz para resolver isso? Vamos dar uma olhada aqui nessa interface, então só tem um único commit aqui, que é justamente aquele que eu acabei de criar, fechando a issue número 1. Você pode ver as mudanças aqui, tá? Então isso daqui é muito similar a um git diff, tá? Se você faz um git diff no terminal, basicamente o que vai ser mostrado é isso, sendo que aqui no site você tem uma interface um pouquinho mais bonita, tá? Então ele está me dizendo que a alteração foi feita nessa linha aqui, mais especificamente a retirada desse sinal de igual, tá? Então vamos voltar aqui. Eu posso então clicar aqui em Merge Pull Request. Tá? Você pode fazer isso por aqui ou pode fazer também pela interface de linha de comando, tanto que ele coloca aqui as instruções. Nesse vídeo de hoje aqui eu vou trabalhar mais com a interface do GitHub e em vídeos futuros eu vou mostrar como você pode baixar um pull request para o seu repositório local, fazer os devidos testes, as devidas modificações que sejam necessárias e aceitar esse pull request pela própria linha de comando, tá? Aqui hoje eu vou focar na interface do GitHub, mas você pode clicar aqui e ver como é que faz, ele mostra aí para você. Então eu vou clicar aqui em Merge Pull Request, ele vai pedir para confirmar, então vou confirmar. Então o pull request foi mergeado com sucesso, tá? Vamos voltar aqui para a interface do projeto. Então, repara que o número de issues aqui diminuiu. Eu agora tenho só aquela do erro de digitação, porque essa daqui foi fechada. Foi fechada por quê? Foi fechada porque na minha instrução de commit, eu já dei a instrução dizendo que era para fechar a issue de número 1. Então, agora resta apenas a issue de número 2. Então aqui nos pull requests eu tinha um em aberto, né? E agora eu tenho um fechado aqui, tá? Então eu posso ver aqui a instrução. Inclusive ele me diz aqui que eu posso agora deletar essa branch, tá? Então usualmente, especialmente quando o projeto vai ficando um pouquinho maior, você pode já deletar as branches que já foram mergeadas, tá? Afinal de contas, teoricamente o papel delas já foi feito. Então vou clicar aqui em Delete Branch e essa branch foi deletada. Você ainda pode restaurar aqui e tal, o GitHub tem muitas ferramentas interessantes. Se você por acaso deletar uma branch, geralmente você consegue recuperar ela sem muitos problemas, mas no nosso caso aqui, ela já cumpriu o seu propósito. Qual o cuidado que a gente tem que ter agora? O cuidado que a gente tem que ter agora é que a minha branch
principal local do meu repositório local está defasada comparada à branch principal do meu repositório remoto. Vamos ver isso na linha de comando. Eu estou na branch fix fatorial, certo? Então, eu agora vou voltar aqui para a branch principal. Então, git checkout main, tá? Vamos dar uma olhada no status dela. Ela está dizendo que está up to date com a orange main. Só que isso não é muito verdade. Afinal de contas, eu não pedi para o meu repositório local verificar o último status da minha branch remota, ok? Como que você pode fazer isso? Eu posso fazer isso com o comando git pull. Só que o comando git pull, na realidade, são dois comandos unificados. Quando você dá um git pull, e aqui eu só vou escrever o comando, não vou executar ele, ele vai verificar os dados na sua branch remota, vai comparar com os dados na sua branch local e vai tentar integrar essas duas coisas, ou seja, vai tentar atualizar o seu repositório local com base no seu repositório remoto. Tá? Ele faz as duas coisas, ele busca os dados no repositório remoto e já tenta integrar. O outro comando é o git fetch. O git fetch ele simplesmente verifica os dados no repositório remoto, mas não tenta integrar. Qual que você deve utilizar? Na realidade, você pode utilizar o git pull diretamente, porque se houver algum conflito, o Git vai te avisar. É muito difícil você fazer bobagem com o Git, porque a todo momento ele te avisa o que está acontecendo. Mas, como eu sei que boa parte dos tutoriais que vocês vão encontrar por aí geralmente fala, dá um git pull e não explica muita coisa, eu vou dar um git fetch aqui só para você ter uma visão um pouco diferente. Então ele diz aí que verificou lá o repositório remoto, lá no Orange, tá? E vamos dar uma olhada agora no nosso git status. Aí o git status está me dizendo que agora eu estou na branch principal e essa branch está atrás do orange main por 2 commits e que pode ser fast forward, tá? Fast forward significa que essas alterações, né, esses 2 commits que estão no repositório remoto e que ainda não estão no repositório local, não são alterações que podem originar conflitos, tá? Então pode ser mergeado sem muitos problemas. Então eu posso agora simplesmente dar um git merge. Então apareceu aqui, ó, fast forward, um arquivo foi modificado, teve uma inserção e uma informação deletada. Então se eu clicar agora aqui no meu PyCharm, no editor, o editor automaticamente já atualizou aqui, tirando o sinal de igual. Vamos então agora para a última alteração. A última alteração é a correção aqui dessa palavra que foi digitada errado. Eu vou basicamente fazer a mesma coisa que eu fiz para correção da parte do código, sendo que agora eu vou fazer tudo aqui no meu repositório local. Tá? Eu vou criar uma branch no meu repositório local, vou mergear localmente, ou seja, vou pegar essa branch que eu criei e vou mergear com a branch principal, tudo localmente, e só então eu vou mandar lá para o GitHub, só para você ver uma outra forma de trabalhar. Então eu vou criar uma nova branch, git checkout -b, e o nome da branch. Eu vou colocar aqui simplesmente fix number 2, certo? Por que number 2? Porque é o número que está aqui na issue, certo? É issue de número 2, tá? Então, beleza, eu já estou aqui na branch issue -2, então aqui é bastante simples, é só apagar esse C. Então agora eu tenho a execução finalizada pelo usuário sem nenhum erro de digitação, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso terminal. Então, git status. Tá? Preciso ficar dando git status o tempo todo? Não, tá? Eu estou aqui simplesmente para ir bem passo a passo para você, para mostrar aqui que o Git está reconhecendo que teve uma modificação nesse arquivo fatorial. Vou adicionar essas modificações, tá? E vou commitar. Git commit -m. Opa, digitei errado. Closes number 2, number 2, tá? Ok, então agora se eu vier aqui no git status, tá na minha branch número 2 e tá tudo, não tem nenhum commit a ser feito, minha área de trabalho está limpa.
Como que agora eu mergeio essas alterações na branch principal? Eu vou voltar para a branch principal, git checkout main, e eu posso usar o comando git merge e passar o nome da branch, certo? Então, git merge fix número 2, e ele já vai verificar se tem algum conflito, alguma alteração pendente, tá? Eu ainda não dei enter no comando, eu vou clicar aqui no meu editor só para mostrar para vocês. Ó, aqui voltou a estar escrito errado, certo? Execução, certo? Por quê? Porque eu voltei para a branch principal. Na branch principal, essa correção ainda não foi feita, tá? E agora eu vou rodar esse comando aqui para a gente ver que a alteração que eu fiz lá na branch fix número 2 vai passar agora para a branch principal. Então, ó, fast forward, tá? Não teve nenhum conflito. Se eu clicar agora no editor aqui, ó, execução, certo? A palavra agora está correta. Então, se eu der aqui um git status, ele vai me mostrar que eu estou na branch principal, e agora essa branch principal está à frente da orange main por um commit, que é justamente esse commit que eu acabei de fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um git push. Como já existe a branch principal lá no repositório remoto, ele provavelmente não vai me dar mensagem de erro nenhuma, certo? Diferente do que tinha acontecido da outra vez, quando eu estava tentando fazer um git push de uma branch que não existia no meu repositório remoto. Vamos confirmar isso, dando enter. E foi normalmente, certo? Vamos voltar aqui então para o meu repositório, vou clicar aqui para voltar para a página principal. Repara que agora eu não tenho mais nenhum número aqui do lado das issues, certo? Porque foi fechado automaticamente. Ó, as duas aqui estão fechadas pelo simples fato de, na minha mensagem de commit, eu estar passando a informação que é para fechar a issue de número 2. Tá? Então, se eu vier aqui agora no código, já dá até para perceber aqui, né, a última mensagem de commit, mas eu posso verificar aqui no código, está sem o sinal de igual e a execução está escrito corretamente. Ok? Para esse vídeo é isso, eu só queria mostrar para vocês aí como é que lida com issues, pull requests, tanto pela interface do GitHub, como é que a gente pode interagir com essas issues e pull requests também no terminal, certo? Via nosso repositório local, tá? Eu mostrei tudo para vocês aqui usando o terminal mesmo, tá? Mas lembrando que se você está, por exemplo, numa ideia que nem eu estou aqui no PyCharm, no VS Code, tá? Todos eles têm ferramentas integradas que funcionam muito bem, são muito boas, tá? Para você poder fazer isso pela própria interface do programa. Mas caso você seja aí um iniciante, ou mesmo se você está no nível intermediário e tal, às vezes é legal você usar bastante essa interface por linha de comando para você saber o que está acontecendo por trás, tá? Para você não ficar refém da sua ideia. Se você precisar usar um bloco de notas juntamente com um terminal para pelo menos você ter uma noção do que fazer, ok? Então, para esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e fazer tudo aquilo que os youtubers pedem para vocês fazerem, certo? Curtir, compartilhar, enfim, seguir o Ciência Programada também nas redes sociais. E é isso. Até a próxima.